Como povo eleito de Deus, somos solicitados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como sacerdotes a serviço de Deus, somos motivados a explicar ao mundo perverso, caído e cético a razão da nossa esperança. E como membros da família de Deus, somos desafiados a submeter-nos uns aos outros pela graça revelada em Cristo. Nos Passos de Jesus, uma exposição de 1 Pedro, nova série expositiva da Igreja Cristã Encontro Gênesis. Você é o nosso convidado. Venha participar. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal da Igreja Cristã Encontro Gênesis. Muito prazer, o meu nome é Léo Oliveira e eu sou pastor da Igreja Cristã Encontro Gênesis. Estamos numa série expositiva chamada Nos Passos de Jesus, uma exposição em 1 Pedro. No domingo passado, nós fizemos a leitura e a exposição de 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 1 ao verso de número 8, e hoje vamos fazer a exposição, a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 9 ao verso de número 12. Então, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos de número 9 ao verso de número 12. Mas antes, vamos orar e agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio e oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual, para juntos estarmos lendo e sendo ministrados, Pai, através da revelação da Tua Palavra. Nós te pedimos, Pai, que essa palavra possa nos consolar, confortar e confrontar, Pai. Que possamos, assim como Pedro, Pai, estarmos incentivados, Pai, a uma jornada a qual, mesmo no mundo difícil, cheio de lutas e provações, estarmos com os nossos olhos fixos naquilo que o Senhor tem preparado e destinado para cada um de nós, Pai, que é a esperança da vida eterna. Obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos aprendendo mais sobre o Senhor através da revelação do Espírito Santo. Obrigado. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos de número 9 ao verso número 12, que diz assim: obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Como pensamos e como sonhamos? São planos sendo traçados com o objetivo de nos preparar para o que há de vir. E isso é bem interessante. Talvez todo esse planejamento tenha como pano de fundo o medo do que o futuro nos reserva. Talvez lutas, dificuldades, sofrimentos. Não sabemos o que nos aguarda. Mas uma coisa é certa: precisamos estar preparados. Mas e se eu lhe disser que a vida cristã não consiste somente da contemplação de um futuro distante? Antes, traz consigo uma dinâmica presente que pode transformar o sofrimento em glória hoje. Podemos desfrutar a glória no presente. Nesses versos que acabamos de ler, o apóstolo Pedro nos apresenta 4 instruções para se desfrutar a glória hoje, mesmo em meio às provações. E eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. A primeira instrução: amem a Cristo. Nosso amor por Cristo, ele não é baseado no que podemos ver fisicamente, pois ainda não o vimos. Nossa base é o relacionamento espiritual com Ele e com o que a palavra nos ensina a seu respeito. O Espírito Santo derramou o amor de Deus
em nossos corações e retribuímos esse amor a Ele. Estando em meio a algumas provações e sofrimentos, devemos, mais do que depressa, irmãos, oferecer o coração a Cristo com verdadeiro amor e adoração. Se o fizermos, Cristo removerá o veneno da experiência difícil e, em seu lugar, derramará o seu bálsamo curativo. Satanás procura usar as provações para fazer aflorar o que há de pior em nós, mas Deus deseja aflorar o que há de melhor em nós. Quem ama o sofrimento mais do que a Cristo não experimentará glória alguma agora. O fogo queimará em vez de purificar. A segunda instrução de Pedro: confiem em Cristo. Devemos viver pela fé, não pelas aparências. Certa vez um pastor amigo meu, ele compartilhou uma história. Ele disse que uma senhora, ela caiu e quebrou a perna quando estava participando de um congresso. Ela disse ao pastor quando ele foi visitá-la: sei que o Senhor me trouxe até esse congresso, mas eu não consigo entender, eu não consigo compreender, pastor. Por que isso precisava acontecer? Eu não vejo nada de bom nessa situação, o senhor vai me desculpar. E esse pastor, com muita sabedoria, respondeu: Romanos 8, 28, irmã, não diz que vemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas sim que sabemos disso. Crer significa entregar tudo a Deus e obedecer a sua palavra, apesar das circunstâncias e consequências. O amor e a fé, gente bonita e fofa de Deus, andam juntos. Quem ama alguém, confia nessa pessoa. E juntos, a fé e o amor ajudam a fortalecer a esperança, pois onde há fé e amor, também há segurança quanto ao futuro. De que maneira, então, é possível crescermos na fé em tempos de provação e de sofrimento? Da mesma forma, da mesma maneira que se cresce na fé quando as coisas parecem estar indo bem, alimentando-se da palavra de Deus. A comunhão com Cristo, irmãos, por meio de sua palavra, não apenas fortalece a fé, como também aprofunda o amor. Um dos princípios da vida cristã é se dedicar muito tempo à leitura, o estudo, o ensino, a palavra, quando Deus nos prova e Satanás nos tenta. E a terceira instrução do apóstolo Pedro é: alegrem-se em Cristo. Talvez não sejamos capazes de nos alegrar com as circunstâncias, mas é possível alegrar-se nelas voltando todo o coração e toda a nossa mente para Cristo. Cada experiência de provação nos ensina algo novo e maravilhoso sobre o Salvador. Abraão, por exemplo, descobriu novas verdades a despeito do Senhor quando colocou seu filho no altar. Os 3 rapazes hebreus descobriram como Deus estava próximo quando passaram pela fornalha de fogo. O apóstolo Paulo, ele descobriu a suficiência da graça de Deus quando sofreu com um espinho na sua carne. Irmãos, é importante observarmos que a alegria que Cristo produz é indizível e cheia de glória. Trata-se de um gozo tão profundo, tão intenso, tão maravilhoso, que sequer podemos expressá-lo. Faltam-nos palavras para definir. Pedro havia contemplado parte dessa glória no Monte da Transfiguração, onde Jesus conversou com Moisés e Elias sobre seu sofrimento e morte iminentes. Eu quero te convidar nesse momento a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 9. Vamos ler dos versos 28 ao verso de número 36. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, dos versos 28 a verso 36. Diz assim a palavra do Senhor. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele.
eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus para que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Esse é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. A 4ª instrução de Pedro: recebam de Cristo. Crendo, obtendo. Esse é um modo de Deus suprir nossas necessidades. Quem ama a Deus confia nele e se alegra nele, podendo receber dele tudo de que precisa para transformar as tribulações em triunfos. Podemos traduzir 1 Pedro 1, verso 9, da seguinte maneira: Pois estáis recebendo a consumação da vossa fé, a saber, a salvação final da vossa alma. Em outras palavras, irmãos, é possível experimentar hoje parte da glória futura. Charles Spurgeon costumava dizer: uma fé pequena leva a alma ao céu, mas uma grande fé traz o céu para a alma. Não basta ansiarmos, irmãos, pelo céu durante tempos de sofrimento, pois qualquer um pode fazer isso. Pedro instrui seus leitores a exercitar o amor, a fé e a alegria de modo a experimentar parte dessa glória do céu em meio ao sofrimento presente. O mais impressionante é que a salvação que aguardamos, a volta de Cristo, faz parte do plano de Deus desde a eternidade. Os profetas do Antigo Testamento escreveram sobre essa salvação e estudaram cuidadosamente o que Deus lhes revelou. Viram os sofrimentos do Messias e também a glória subsequente, mas não compreenderam plenamente a ligação entre ambos. De fato, em algumas das profecias acerca do Messias, os sofrimentos e a glória encontram-se combinados em um só verso ou parágrafo. Quando Jesus veio à Terra, os mestres judeus aguardavam o Messias que derrotaria os inimigos de Israel e estabeleceria o reino glorioso prometido a Davi. Até mesmo os próprios discípulos não entenderam exatamente a necessidade de Cristo morrer na cruz. Mesmo depois da ressurreição, ainda lhe perguntaram sobre o reino judeu. Se os discípulos não entenderam claramente os planos de Deus, sem dúvida, os profetas do Antigo Testamento não devem ser criticados, irmãos. Deus disse aos profetas que eles estavam ministrando a uma geração futura. Entre o sofrimento do Messias e sua volta em glória, temos o que chamamos de Era da Igreja. A verdade sobre a Igreja era um mistério oculto no período do Antigo Testamento. Vamos ler Efésios capítulo 3, dos versos 1 ao verso 13. Efésios capítulo 3, dos versos 1 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações,
não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas essas coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Por isso, é motivo de honra para vocês. Os santos do Antigo Testamento, irmãos, olharam adiante pela fé e viram dois montes, por assim dizer. O Calvário, onde o Messias sofreu e morreu, e o Monte das Oliveiras, onde ele voltará em glória. Não viram, porém, o vale entre os dois, a era presente em que a igreja se encontra. Até mesmo os anjos têm interesse em saber o que Deus está fazendo na igreja e por meio dela. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9, e também Efésios, capítulo 3, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 4, verso de número 9, e depois Efésios, capítulo 3, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9, diz assim: Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. E Efésios capítulo 3, verso 10, diz assim: E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Se os profetas do Antigo Testamento buscaram com tanta diligência a verdade acerca da salvação com o pouco que lhes foi revelado, quanto mais nós devemos perscrutar tais coisas, agora que temos a palavra completa de Deus. O mesmo Espírito Santo que ensinou os profetas e por meio deles escreveu a palavra de Deus, pode nos ensinar as verdades dessas escrituras. Vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 16, dos versos 12 ao verso de número 15. Evangelho de São João, capítulo 16, dos versos de número 12 ao verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Além disso, irmãos, é possível aprendermos tais verdades tanto por meio do Antigo Testamento quanto por meio do Novo Testamento. É possível encontrar Cristo em todas as partes das Escrituras do Antigo Testamento. Abram suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Vamos ler dos versos 24, verso 25, ao verso 27. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versos 25
ao verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Igreja, como é maravilhoso ver Cristo na lei do Antigo Testamento, em seus tipos, nos salmos e nos escritos dos profetas. Em tempos de provação, é possível voltar-se para a Bíblia e encontrar tudo o que é necessário para sermos encorajados e esclarecidos. Em toda a Bíblia, sem dúvida, o cristão experimenta a glória ao longo de toda a jornada. Ao crer em Cristo, nasce para a glória. Então, é guardado para a glória. Ao obedecer a Deus e experimentar provações, é preparado para a glória. Ao amar Cristo, confiar nele e se alegrar nele, experimenta a glória aqui e agora. Alegria indizível e cheia de glória. Que Deus nos bendiga. Irmãos, eu quero te convidar a você estar nos visitando e participando conosco da nossa reunião pública, do nosso culto público. A Igreja Cristã Encontro Gênesis, ela se encontra na Rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. Essa rua ela fica próxima à Mercedes-Benz e próximo à Avenida Carlos Marques Rolo, tá bom? Nossas reuniões são aos domingos, às 17h30, nossa reunião de oração, e às 18 horas, o nosso culto público, tá bom? Acesse o nosso site www.encontrogenesis.com.br. As nossas redes sociais você encontra, basta você digitar Igreja Cristã Encontro Gênesis. Se você quiser também ouvir os áudios das nossas exposições, basta você ir nas principais plataformas de streaming e colocar Igreja Cristã Encontro Gênesis, tá bom? Irmãos, Deus abençoe, um início de semana maravilhoso, a qual o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas e que possamos viver, experimentar a alegria indizível e cheia de glória a qual o Senhor tem nos concedido. Um forte abraço a todos vocês, Deus os bendiga, paz e bem a todos.